Nos primeiros 100 dias do ano, a Prefeitura trouxe melhorias para a saúde e mais cuidado para todos. O cuidado chegou na hora certa e foram mais de 17 mil atendimentos no Polo Dengue, na UBS do Xangri-Lá. Estendemos o atendimento em um espaço especial para os pequenos, a UPA Pediátrica. Zeramos as filas de exames como mamografia, ecocardiograma e endoscopia. E as filas de exames como tomografia e ressonância caíram pela metade. Para melhorar ainda mais, dobramos a capacidade de atendimentos. Agora, são mais de 7 mil consultas por mês. Com mãos à obra e compromisso, a saúde avança cada dia mais. Governo Municipal de Sertãozinho, Cidade Forte. Esperança renovada. Let's go! Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Obrigada aí pelo carinho de sempre, pelo acompanhamento em nossas redes sociais, aí nosso Facebook. Estamos online, você pode participar, estamos ao vivo, como sempre, envia a sua mensagem, o seu carinho, o seu beijo, o seu abraço, o seu oi. O microfone tá longe? Tá muito? Mas é que eu tô falando alto, né? Mas tava ruim? Né? Envia o seu recadinho aqui pra gente, participe do programa. Hoje nós vamos falar de um assunto muito sério. Quero mandar um beijo também pro YouTube, galera do YouTube também, do Instagram e todas as mídias sociais nossas. Você pode participar ou mesmo por aí enviar o seu recadinho. Hoje eu recebo aqui, a entrevistada é a doutora Rafaela, delegada do nosso município aqui de Sertãozinho. Seja muito bem-vinda e óbvio que hoje nós vamos falar do assunto que a gente acha que termina, falar pós-pandemia aconteceu mais. Mas parece que todo dia anda se aumentando ou se divulgando mais. E a nossa intenção com essa entrevista é ajudar as mulheres que ainda sofrem violências, ainda passam por períodos desgastantes. Quando a gente fala de violência, não é só física, é verbal, é psicológica. A violência entra num fator que seja aglomerado todos os sentidos, né? Porque muita gente acha que a violência é só de um nível, vamos falar. Não, são vários, porque a violência psicológica ela também destrói uma mulher, principalmente na autoestima. A gente vê mulheres destruídas para recomeçar e se reconstituir na vida. Antes disso, eu quero agradecer o Empório Delícias de Minas, ó, que é lá, fica na rua José Bonini, 2107. O Instagram dele é Delícias de Minas Oficial, underline aí, ó, é Delícias, underline Delícias de Minas Oficial. Depois você coloca aí, pessoal, participar também. Ele te deu uma lembrança, é para você. É para você, depois se você se delicia, se você quiser guardar aí do lado, eu só deixei a sacolinha para presentear. Me presenteou também, depois eu vou, assim que eu chegar em casa, eu vou saborear, porque eu recebi um queijo sem lactose brie, né? Nunca experimentei, vou experimentar. E eu fiquei sabendo que eles vão ter live. Então sigam eles aí, live de oferta, viu, gente? Oferta para lá e para cá. Rafaela, vamos falar quais são os tipos de violências que chega a ser punido pela lei. Vamos falar da lei da Maria da Penha. Parece que as pessoas confundem muito e acham que essa lei não é atuante, tipo, que ela não é forte como a gente imagina. Ela é uma lei forte, recente, comparada à quantidade de leis que nós possuímos no Brasil, ela tem apenas pouco mais do que 20 anos, então é uma lei recente. E ela tipificou algumas espécies de violência, como a violência sexual, a moral, a física, a psicológica. E ela também deixou explícito, dentre outras formas. Então, ou seja, é uma lei abrangente que ela não precisa nem de modificação para abarcar outro tipo de violência. Porque hoje em dia, além dessas violências, nós também temos a violência virtual, né? Que os crimes são praticados pelos meios cibernéticos. E aí que entra nesse caso, quando a gente fala de violência, que parece que as pessoas não entendem muito. Eles acham que denegrir, diminuir, ofender ou perseguir uma mulher, vamos falar de histórias de ex aí, até na internet, como você falou, que isso não é um estado de violência, que é uma coisa normal. Ah, eu tô te importunando, vamos falar assim. Não é normal. A partir do momento que você está perturbando a esfera de liberdade, da privacidade da mulher, já não é um fato normal, é um fato criminoso. Como eu faço a denúncia? Tem como fazer a denúncia sigilosa? Sim.
A mulher, ela dispõe de diversos canais. Ela pode denunciar pelo canal 180, que é um canal próprio, que é a Central de Atendimento à Mulher. Lá você pode falar a denúncia e ainda você fica sabendo dos seus direitos. Se na sua cidade, por exemplo, tem uma casa-abrigo, se tem uma delegacia da mulher, então é um canal bem completo. Além desse, ela também pode denunciar pelo 181 ou pelo Disque 100, que é o canal de direitos humanos. Por exemplo, se a denúncia não for de fato que é pretérito, é um fato atual, ela liga para o 190, que é a Polícia Militar, que é a polícia de policiamento ostensivo. Então, ela vai lá até o local para extinguir o delito. Ela também pode ligar também então, peraí, para o 199. São várias opções, mas 180. Sim. Mas e aquela pessoa que às vezes está com o agressor em cima e não tem uma chance de ligar? Porque eu vi que já tem campanhas de sinais ou alguém que eu posso no bilhete ajudar? Ela tem a campanha de sinal do sinal vermelho, né, cruzado, que a mulher, com certeza, ela tem um batom em casa, né? Ela pode fazer na palma da mão e ela ir num local, que os locais estão cientes, né? E exibir a palma da sua mão, que significa que ela está necessitando de ajuda. Depois pega uma imagem para mim dessa da internet, do sinal, que eu já vi, é muito interessante, porque assim, a gente precisa, através de uma entrevista como essa, esclarecer como você pode se proteger, porque às vezes também a pessoa, a gente sabe, Rafaela, que nós vivemos num país socioeconômico, que não é de uma classe, né, vamos falar de uma classe que às vezes na sociedade, não quero falar de machismo ou feminismo, mas que ainda muitas mulheres dependem, né? Não só emocionalmente do marido, mas financeiramente. E isso, às vezes, é o que faz a mulher não denunciar e sofrendo violência, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar, você estava me contando de um caso, mas nós vamos falar de um caso que deu repercussão há menos de um mês aqui, nacional, que é da mulher que estava vivendo aí uma tortura e que foi arrancar todos os dentes. É esse, né? Isso mesmo. Esse é o sinal, gente. Batom, até esmalte, né? Se você Sim. for pensar, finge que você tá pintando a unha, a hora que vira, faz o X na mão, né? É uma coisa rápida. Isso é um sinal de que a mulher precisa de ajuda, tá sofrendo violência. Exatamente. E eu também tive conhecimento recentemente que a Polícia Militar, ela tem um aplicativo, chama SP Mulher, que a mulher ela pode abaixar, né, no seu celular, e lá tem um botão de acionamento, que é próprio já, eles dão um comando para a patrulha da Maria da Penha ir para casa da mulher. Ou seja, no caso, quando a gente fala de agressores, né? Eles podem ser punidos no caso da Lei Maria da Penha? Com certeza. A diferença é que uns vão ser presos em flagrante e outros vão responder em liberdade, sendo presos só após a sentença condenatória. No caso, pra gente, na medida protetiva, que muita gente tem dúvida, de uma urgência, tem alguma coisa que eles revelam, assim, de uma proteção? Porque todo mundo fala assim, mas eu tinha Maria da Penha, eu tinha lei protetiva, né, que fala da Maria da Penha, mas ele não para de me seguir, ele não fica, não tem policial estruturado para ficar o tempo inteiro. Aqui em Sertãozinho, infelizmente, o policiamento aqui ele é bem ostensivo, sim. Nós temos bastante flagrante de Maria da Penha, principalmente aqui a Guarda Civil Municipal, que tem ajuda muito. Uma viatura própria só para Maria da Penha aqui. É legal você falar. Esse do trabalho da nossa cidade, que é Sertãozinho, que nós estamos passando para Pontal, para Barrinha. Ela atende toda essa região? Não, a DDM Sertãozinho é só para crimes ocorridos em Sertãozinho. Que nós estamos falando para Pontal, Barrinha, Pitangueiras, Viradouro, Bebedouro, toda a região, mas é importante você procurar dentro da sua cidade. Você vê, na nossa cidade, então acredito, eu não sei, Rafaela, se você tem uns dados, que há muito tempo atrás, quando eu fui vereadora, quase uns 15 anos atrás, eu lembro que tinha de registro mensal de BO mais de 200. Sim. E se continua isso, eu achei muito grande. Era quase 300 naquela época. E assim, isso é das que denunciam. Sim. Fora das mulheres que não denunciam. Porque se a gente vamos falar de 300 no mês, é mais de 30 mulheres por dia. Sim, né? Até o presente momento, para você ter uma noção, só esse mês eu estourei 30 BOs. Então, corresponde ao número que você falou. É muita gente, né? É muita gente, ou seja, e a gente precisa cada vez mais se proteger, porque é que eu falo, né? Antes de falar que eu vim aqui na entrevista com a doutora, é uma coisa que a gente precisa saber do nosso direito, a liberdade, o respeito, ninguém pode te tocar, ninguém pode te agredir, ninguém pode te obrigar, num caso como esse. Vamos pôr o caso aí? Coloca esse caso aí Isso, ó. Essa foi uma vítima, né? De tentativa de feminicídio. Eu fiquei sabendo que ela é do Guarujá, ou seja, do estado de São Paulo.
Essa mulher era tão bonita no antes da foto. Olha como ele deixou essa mulher. E depois eu te falei aqui que ele arrancou os dentes dela, gente, com alicate. E depois de arrancar os dentes com alicate, parece que ele arrancou o couro cabeludo dela na faca. Porque assim, ó, e ela teve um relacionamento com ele de 16 anos. Porque tem dados, Rafaela, porque as mulheres demoram tanto para agir ou é o medo mesmo? O que acontece para denunciar? Ou você acha que é a falta de se sentir segura, segurança? Eu acho que é um fato bem complexo, não só medo, mas também muita dependência financeira, porque ela não trabalhava. A maioria das mulheres realmente que em fato grave não trabalham. Então, ela tem dependência financeira. Aí tem dos filhos, que normalmente esse tipo de agressor, pode ver, eles são bons pais. É um bom pai, entre aspas, né? E aí fora a baixa autoestima da mulher, né? Porque isso daí aniquila a mulher. Ela acha que ela não tem, né? Ela não tem direito de ser feliz, né? Então, ela acaba se sujeitando até quando acontece um fato infeliz desse daí. É isso que a gente tem que deixar bem claro, né? Que a gente pode ser feliz, a gente veio aqui só para isso, para buscar a nossa felicidade. E quando a gente fala muito da mulher, gente, não é questão de querer roubar o espaço de ninguém, de ser mais que ninguém, muito pelo contrário. Assim como a gente respeita os homens também devem nos respeitar. E assim como a mulher deve respeitar o homem, na mesma proporção e vice-versa, né? Não é uma coisa de disputa. Considerando aí que a mulher esteja acompanhada, porque no caso assim, ó, quando faz a denúncia, a gente pode fazer a denúncia então pelo 180, pode ser pelo 190, pelo que eu entendi, para Sertãozinho até a nossa guarda municipal pode atender, sim. Né? Mas no caso vizinhos também pode denunciar, não sim, pode, Rafaela? Ver gritaria, ver batendo, gente, porque é inadmissível você ver uma mulher sendo espancada e todo mundo olhar e não fazer nada, né? Então pode fazer a denúncia, porque às vezes a própria mulher acaba não tendo, como fala, condição de denunciar, né? Ou coragem não tem, ou às vezes ela não tem meio, né? Que às vezes o cara tá em cima e ela não consegue pegar que é o que nós falamos agora, né? Como que ela vai fazer se não tem nada para que ela possa denunciar? Nesse caso tinha mais fotos, né? Aí tem o outro como ela ficou. Ele arrancou aí e mostra os dentes, ó. Eu posso falar? Não sei nem como ela tá viva. Porque quando eu falando como dentista, olha o que ele fez com a orelha dela. Quando você faz uma extração dental, você precisa de toda a profilaxia, né? Com antecedência, você precisa não só da anestesia, óbvio, por causa da dor, mas a profilaxia antes e depois na extração, porque pode dar uma infecção sanguínea, pode dar infecção generalizada, pode dar infecção localizada, pode dar tanta coisa, gente. E essa mulher sofreu muito. Acho que agora ela conseguiu aí sair dele. E nos casos que as mulheres conseguem sair, Rafaela, esse homem insiste em ir atrás dela. Como é que faz? Que nem dá na medida? Porque assim, eu sei que tem casas de apoio, às vezes as pessoas são transferidas e isso é até sigiloso. Mas tem alguma dica também de assim, ou esconde em parente, não falar? Não, ela deve primeiramente solicitar uma medida protetiva, né? Porque só assim ela vai estar realmente respaldada. E nessa medida protetiva, se ela for, por exemplo, servidor público, ela pode pedir a remoção, igual você disse. Até também se ela for servidor da iniciativa privada, hoje em dia é possível o afastamento. E ela não vai ter prejuízo do seu salário, né? É importante que ela tenha essa medida protetiva, por quê? Porque tendo o agressor, ele é preso em flagrante e o delegado não pode nem habilitar fiança nesse tipo de crime. Então, a chance dele ficar preso na audiência de custódia é muito maior do que se ela não tiver uma medida protetiva. No caso, gente, quando a gente fala também da violência, muita gente já falou pra mim assim, eu fui, a pessoa não acredita em mim. Se eu não tiver provas, se eu não tiver alguma coisa de corpo de delito, como que eu faço? Na delegacia eu chego... porque nem todo crime tem corpo de delito. O corpo de delito vai ser quando são crimes materiais. E, por exemplo, a lesão. Mas, por exemplo, se for ameaça ou um descumprimento, tem foto, às vezes tem vídeo, ou às vezes um vizinho viu, ou você contou para alguém, porque não precisa a pessoa presenciar, basta que a vítima tenha contado, e normalmente a gente conta para alguém. Só que às vezes a vítima não quer envolver ninguém. E aí é onde ela acaba se equivocando, porque tem um processo. Você acha que o agressor vai confessar? Lógico que não. Aí vai ficar a palavra dela contra dele. Mas, Rafaela, vamos frisar então, o que conscientizaria isso é violência contra a mulher? Violência é qualquer tipo de crime, igual eu te falei, que gere uma violência sexual, moral. Por exemplo, vamos falar da sexual. A pessoa,
é marido, eu não quero ter relação sexual. E Se ele me ele te obriga. força, é um estupro. Eu Isso não é um quero, estupro. eu Não é não tô porque com você vontade, é eu não casada tô- que ele é dono do seu corpo. Não, isso não existe. É só com a relação sexual Isso só é gera válida violência. quando há o consentimento de ambos. Outra coisa que é violência, a pessoa te dá tapa, te Sim, beliscar. um tipo de agressão. Uma Também. violência física, isso. E aí no verbal te denigre Você- todos os nomes. exatamente. Você não faz nada, Xingamento, isso, você não limpou a casa, você não Isso. lavou isso, você é uma vagabunda, vamos falar Isso. assim. Exatamente. E nas redes sociais, quando chega aqueles crimes também daquela... A gente já viu muito com atriz, né, famosa, que o cara fica importunando, eu quero você, desejo você, fico, eu vou te pegar esse dia. O que caracteriza um crime cibernético, vamos falar assim, da rede social? E seria isso daí, você ficar reiteradamente enviando várias mensagens, falando assim, ó, eu quero você de volta, de volta, de volta. Porque às vezes a pessoa encaminha 100 mensagens, por exemplo, num dia, já está configurado. Por quê? Porque você vê que ele está insistente com a mulher. Então, basta ela juntar esses prints dessas mensagens que vale como prova. Tá, eu vou transferir aqui. Você pode participar, tô mandando pra galera aqui o link do YouTube, da nossa entrevista no YouTube, também no Facebook. Você pode participar aqui fazendo a sua pergunta. Lembrando que para denúncia é no 180, tá? E também a nossa guarda municipal. Mas nós temos uma delegacia aqui também. A pessoa pode ir pessoalmente lá, né? Como funciona, Rafaela, a delegacia É que de a Sertãozinho? delegacia, ela não recebe a denúncia. Por quê? Tá. Porque nós somos uma polícia repressiva. A gente atua quando já ocorreu. Então, ela vai lá para registrar o boletim de ocorrência. Tá. Aí, posteriormente, a gente instala o inquérito policial, vira um processo e a gente caminha ao Poder Judiciário. Tinha uma época também que muita gente estava, eu lembro disso, tinha um... O pessoal caminha muito na avenida, né? Ali na Avenida do Sino, né? Na própria avenida, eu lembro que tinha um cara de motocicleta, de moto, que ficava passando lá e passando a mão na bunda das meninas. Aí depois a guarda municipal, depois acho que até a polícia militar acabou ficando, porque mais de uma mulher denunciou. Sim, eu lembro. Porque ele disso. ficava mexendo com as mulheres, assim, todo mundo constrangido. Imagina você tá caminhando e leva uma trapaça na bunda, né? Isso é um tipo de violência. Sim, uma violência sexual, uma importunação sexual seria o delito, né? Então, assim, parece, você fala, é uma bobeira porque não é com você. Porque a partir do momento que você sai para um lazer, que é uma caminhada tranquila, é a mesma coisa de você ser assaltada. Você tá sendo invadido. É aquele negócio que a gente fala de criança e de adulto. O corpo é seu, ninguém pode tocar, a não ser que você permita, né? Então, assim, no caso desse, eu lembro que acho que até teve mais de uma denúncia e reforçaram ali o patrulhamento. E eu acho que diminuiu bastante isso, porque assim, até eu caminho ali, passo ali às vezes e eu vejo que a guarda municipal, os dois ficam ali, e a polícia militar, que é perto do parque, onde obviamente muita gente faz o exercício, participa ali, né? E, Rafaela, por exemplo, só para o pessoal não confundir o trabalho, então, da delegacia, ele pode ser feito lá, porque muita gente hoje também pode fazer o boletim online, né? Sim, pode fazer o boletim. Uma pessoa que tem a condição, por exemplo, lotar, ela faz online e aí depois ela pode perguntar, tipo assim, que hora ela procura a delegacia da mulher, no caso? A delegacia da mulher ela funciona de segunda a sexta, das 8 às 6. Ela pode registrar o boletim de ocorrência online qualquer hora. Aí, posteriormente, eles encaminham para nós, a delegacia competente, e a gente provavelmente vai intimar ela para perguntar alguns dados que, porventura, esteja faltando. Para confirmar, né? E na delegacia da mulher são todas mulheres? Curiosidade minha, eu não tenho Não, nada não, de... tem tanto mulher quanto homem. É só por curiosidade, viu, gente? Porque a gente fala muitos eventos agora. Por exemplo, a gente foi gravar uma feira. O que nós vamos gravar agora? O jogo de Sertãozinho. Tinha um patrulhamento da Polícia Militar. Parabéns, inclusive, à Polícia Militar. Tinha homens e mulheres. Então, as mulheres eram revistadas, né? Pelas mulheres e os homens pelos homens. E acontece muito isso hoje também. Em muitos lugares já estão, assim... separando essas delegações, tipo, de mulher também ter o mesmo direito e princípio, tanto de ser revistada, mas também de ser portada ali num local, né, e ser, tipo, na defensiva. E quando a gente fala da violência, eu queria ver se tem, quando a gente fala de dados, aumentou, Rafaela, ou não? E o que você acha que deu esse aumento da violência? Aumentou, sim. Até recentemente nós fizemos até esse dado para uma emissora que viu, né, na cidade que teve esse aumento, mas eu acredito que o aumento não é que aconteceu mais crimes, é que está tendo mais denúncias, as pessoas estão tendo mais conhecimento
né? De onde pode denunciar. Então, tendo mais coragem para sair realmente do ciclo de violência. Lembrando que o ciclo de violência, quando a gente fala, a gente já citou aqui, né? Ela pode ser verbal, a gente deu alguns exemplos, pode ser sexual, né? Que no sexual entra sexual é da sexualidade, o físico, que pode ser, né? Quando a gente fala disso, e tem mais algum que eu possa estar esquecendo? Violência psicológica, né? Que é aquele controle da autodeterminação da... Controle, você estava contando de um caso que o cara, como que ele fez com a mulher? Ele não queria deixar ela sair de casa, é isso? Não deixava ela sair de casa, ela ficou 5 anos sendo controlada. Eles moravam numa casa afastada, como se fosse um sítio, e tinha câmera que ele ficava vigiando ela. Em vez de ele colocar as câmeras pra fora pra ver quem chegava, ele colocava pra dentro da casa pra ver se ela ia sair de casa. Jesus, que tem um poder, imagina, você pode nem ir no banheiro e o homem tá te olhando, gente. É loucura demais, isso é sério. A gente fala, para pra pensar, fala, não existe isso, não existe. E se existe um desses, existe uns 10 iguais a mais, que nós estamos falando de 8 bilhões de pessoas no mundo. E isso é muito sério. Então, assim, qualquer pessoa pode denunciar, viu, gente? Eu tô com tanta folha aqui. Qualquer pessoa pode denunciar. E aí, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. No caso de descumprimento de alguma dessas leis. Vamos falar do descumprimento das leis, Rafaela. Quando a pessoa descumpre a lei, por exemplo, eu tenho aí uma busca lá, mandato, fala, né? Medida da lei, protetiva. Medida protetiva. Eu tenho uma medida protetiva e aí eu descumpri. Eu começo a ficar vigiando minha mulher de novo, tal. O que pode acontecer e como que eu faço essa denúncia? Eu preciso comprovar isso? A mulher normalmente, ou ela tem alguma foto, às vezes ela tem alguma testemunha que vai lá. É fácil a mulher, se ela quiser realmente comprovar. Até porque a palavra dela é suficiente, né? Então, normalmente, o que a gente faz? A gente vê o histórico, se é o primeiro caso ou não. Se não for, eu peço a prisão preventiva do cara. E aí, provavelmente, o juiz concordando, ele é preso. Ou seja, gente, o pessoal que está assistindo a gente... Você pode participar, fazer pergunta, mandar. Depois me manda aqui o Facebook, você me mandou o Facebook, YouTube, e dá uma olhadinha aí quem tá, para eu mandar um recadinho aqui, para eu mandar um oi. Eu tô pedindo aqui do Facebook, deixa eu ver, você me mandou o Facebook, tá? Deixa eu olhar aqui o Facebook e YouTube, pro pessoal aqui participar e você me enviar um recadinho. Você pode enviar um recado, você pode participar e... Eu tô ao vivo aqui na entrevista e eu tô mandando para você mesmo. Pessoal, tô ao vivo aqui, você pode participar do nosso programa, que geralmente a gente faz o programa à noite, né? E a gente tá entrando de dia. E a gente tá entrando de dia, mas a gente vai reprisar para que nosso telespectador assista e acompanhe as nossas entrevistas. E você pode participar enviando. E no caso, Rafaela... Então, assim, do horário da delegacia, então, eu acho muitas coisas importantes a gente frisar. É o 180, que é o... Teve um outro que você falou, Disque quanto? 100? Disque 100, Disque 181. É que o 180, ele é próprio só para os crimes das mulheres. Tá. O resto serve para outros tipos de crimes. Para outros crimes. Então, como eu reprisei várias vezes, o 180 é mais fácil. Mas quem tiver em Sertãozinho também pode acionar a nossa guarda. Nós entrevistamos aqui responsável da guarda e também o tenente aqui, o coronel da nossa polícia militar, também veio no nosso programa e a gente falou bastante sobre isso e ele falou de alguns casos, né? Então, outra coisa, no caso, se eu não tiver uma advogada, como que eu faço? Por exemplo, quando eu vou lá, faço o meu BO e você já consente que eu tô sofrendo um risco, eu tenho provas, levo foto no meu BO, eu arquivo tudo, e aí? Porque às vezes a pessoa não tem condição, ela fala, o que eu faço? A mulher não precisa de advogado, até porque é responsabilidade do delegado analisar a gravidade e tomar as medidas cabíveis, né? Fazendo um pedido de prisão preventiva. Por quê? Porque se essa mulher está em risco, é um então outro você delito. já age imediatamente, sim, eu vamos falar assim. Não demora. Aqui em Sertãozinho, tanto a polícia quanto o Poder Judiciário é muito rápido, muito sério. Em 3 meses nós já temos a sentença, já condenando, absolvendo o agressor. Nesse prazo, por exemplo, afasta a mulher e aí entra a medida protetiva. E se acontece alguma coisa nesse prazo, ou tipo, alguma ameaça, e aí? Porque assim, a medida protetiva é aquele negócio, é um quarteirão, é isso?
Não, você Como pode que ser é? Me fixado de explica 100 a 500 metros. O juiz 100? que vai determinar Tá. Eu não posso estar no mesmo local que você, vamos falar assim. Isso. Exatamente. E aí vem tudo, então, já determinado. Sim, pelo próprio juiz. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. O pessoal pode participar, enviar pergunta. Boa tarde, doutora Rita. Qual a mensagem a senhora deixaria para as mulheres que vivem em situação de violência, mas ainda não conseguem denunciar? Bom, eu acho que primeiro ela precisa olhar para ela, né? A gente precisa resgatar você de volta e você só pode fazer isso por você. Porque às vezes, muitas mulheres, né, Rafaela? Depois você pode também falar sobre isso. Muitas mulheres, ela fica dependente tanto que ela não olha mais para ela. Então ela apanha, ela é estrupada, ela é dilacerada, vamos falar assim, tá com dó do outro. Como que você pode ter dó do outro se você tá ali quase morrendo, dando a sua vida? O amor é longe disso. Porque o amor, ele é suave, ele é leve, ele é cuidador, né? Ele não é destruidor. Então, assim, essa frase é muito marcante. O amor é cuidador, ele não é destruidor. Então, uma pessoa que não consegue cuidar do outro, só machucar o outro e ainda chegar numa violência da mulher, é inadmissível. Mas eu entendo que o psicológico muitas vezes é afetado. Então, assim, se você não consegue, todos os dias você se conectar com Deus e ter uma força maior para que você possa sair disso. E quando a gente fala de Sertãozinho, nós temos uma delegacia, nós temos uma delegada, nós temos uma estrutura e que eu tenho certeza que e tem apoio de outras mulheres também que pode ajudar. E se não confia ninguém na família, diz que 180, né? No 180, pelo que eu entendi, ele vai dar o auxílio melhor para que você possa sair disso. Então é muito legal. Aí, obrigada pela pergunta. Boa tarde, doutora Rita. Como que é para lidar com casos tão delicados e muitas vezes brutais? Pessoal da Inocop, 1º de maio. Casos brutais, será que e aí, Rafaela? A gente tem que ter um emocional muito bom, né? Tentar separar para você não pegar aquilo para você, né? Porque senão você também fica doente, mesmo sendo um profissional. Mas infelizmente é o que acontece, né? Porque você deve ter visto já coisa de tudo. Já viu coisa que você achou que você não queria ver, Rafaela? Pra mim, os casos mais delicados, infelizmente, são os crimes sexuais. É algo, assim, que me choca bastante. De saber que uma criança de 9, 10 anos é abusada dentro de casa. Chega a doer, né? Chega a doer. Na alma da gente, né? Sim. Eu acho que a gente que é mãe ainda, sabe? Exatamente. Mulher... Eu sou mãe de uma não menina. É? Então... Deus me livre e guarde. Mas eu falo assim, ó. A menina e meninos também são violentados, né? Sim. Então, assim, sim, também abusados. São, mas a maioria é mulher. Menina, né? É menina. É menina. E normalmente não é por a luz do dia, igual a gente teve recentemente do servidor municipal aqui na cidade. Não é assim na rua, é escondido e por pessoas conhecidas da Sempre mulher. Conhecido, ou sempre na a redondeza, maioria, né? Ou é dentro da família, ou é tio, é primo, é amigo que Exatamente. frequenta a casa. Por isso que eu também acho de extrema importância ter cuidado com quem que a gente põe dentro de casa, gente. Muita gente, minha amiga, minha vizinha. A gente não sabe mais com quem a gente está lidando, né? Eu sou muito restrita nisso, sempre fui. Boa tarde. Quais são os sinais de uma relação que pode evoluir para um caso de feminicídio? Jucimara do Centro. Normalmente o feminicídio ele não acontece com o ato mais grave, né? Que é o cara atirar, a facada na mulher. O que ele começa? Ele começa a controlar a mulher. Fala assim, por exemplo, você não vai trabalhar fora, eu não gostei desse arroz seu, não gostei dessa sua roupa. Aí depois, posteriormente, ele começa a não deixar ela sair, começa a agredir ela, começa a ter maior controle. Aí sim que vai para um caso. Então não é uma coisa assim, que já vai lá no ato, dou o tiro. Então a mulher tem que ficar vendo esses detalhes. Ou seja, tem que ficar atento, né? Sim. Ao comportamento, gente. Igual a pessoa a gente tá falando de mandar, você falou da roupa, eu vi um vídeo que a mulher gravou escondido, perguntando se isso era normal. Ela passou batom, o marido deu um tapa pra tirar o batom, esfregava a boca dela, tira isso. Aí ela pôs uma blusa cavada, assim, mas os peitos não estavam à mostra. Eu já vi mulher pior, assim, né? Mas aí é o direito dela de usar roupa. Tava com uma blusa de vezinho, assim, super bonita. Sim, infelizmente, apesar de a gente estar no século XXI, ainda há isso. Homens que ele falam queria... na delegacia, que falam assim, não, mulher minha não trabalha fora. Eu já não escutei é? isso. E queria rasgar a roupa da moça. Você não vai sair assim, não?
Tem. É uma doideira, gente. Boa tarde, doutora Rita. Deixa eu ver aqui. Oi, muitas mulheres não denunciam por medo ou por dependência. Como elas podem buscar ajuda segura? Eu acredito que a maioria é por dependência financeira, porque se você for pegar o estereótipo das mulheres que vão lá, a maioria não trabalha fora, não tem renda. Entendi. E aí fica difícil porque ela acha assim, ó, na cabeça dela também, que aí vem a emocional. Por exemplo, quem vai me dar comida? Onde vai morar meus filhos? Eu vou deixar meus filhos com esse homem? O que eu vou fazer? Imagina a bagunça, gente. Por isso que a gente tem que ter um pouco de empatia também, né? Sim, exatamente. Por isso que é importante uma rede de apoio mesmo do município para acolher que essas mulheres. Nós temos muitos projetos da prefeitura. Não sei se eles estão ainda. Depois eu posso até falar com a Tati Guidoni, que é a mulher do prefeito. Mas a gente sempre teve muitos projetos que é o Mão na Massa, que fazia pães, rosca, doce para vender fora, que era uma renda. Bordados, tem vários projetos que ajudavam nisso, né, no caso. Sim, porque se desse uma qualificação para mulher, por exemplo, você foi vítima, aí você vai ter direito, por exemplo, fazer um curso para aprender a ser uma cabeleireira, por exemplo. Já é um jeito dela saber que e ela até tem se ocupar, né, Rafael? De se ocupar, de resgatar a autoestima, então ela sabe que ela pode produzir um dinheiro e sair desse ciclo de violência. Boa tarde, doutora Rita, delegada. O feminicídio é um ponto final de uma longa história de violência. Quais os sinais que geralmente aparecem antes do desfecho trágico, que ainda é tão difícil de agir a tempo? Foi o que eu já falei recentemente, né? Que é a agressão verbal, depois a agressão moral, depois começa a agressão física, para depois ir no próprio ato da tentativa de feminicídio. No caso aqui, boa tarde, muitas mulheres têm medo ou vergonha. Já falou essa, né? O que a senhora diria para ela sobre a importância da denúncia precoce? A denúncia precoce ela é fundamental para evitar um mal maior, né? Porque às vezes você não vai nem ter tempo de chamar a polícia, né? Porque às vezes você vai estar morta. Né? Então, por isso que é fundamental você já fazer uma denúncia bem precoce e sair o quanto antes do ciclo da violência. Ou seja, a gente fala, né? Mas isso é de extrema importância quando a gente fala de violência da mulher, é que nem fala, o que eu vou fazer? Você pode ficar 180, mas eu não saio de casa, mas aí o seu marido vai trabalhar, você tem um celular, mas se o celular dela também for clonado, e é que nem nesse caso, agora eu fiquei pensando, Rafaela, vamos fazer uma estratégia aqui. Esse que ela era monitorada, ele devia monitorar o celular, monitorar tudo, como que a mulher sai de casa, faz alguma coisa? Porque então, pode ela funcionar. entrou pela internet, né? Um e-mail, né? Ela encaminhou um e-mail para a Casa da Mulher Brasileira. A mesma coisa 180. Se ela pode não ter o celular, mas se você tacar na internet 180, vai estar lá escrito para você denunciar. E todo mundo vai ter um notebook, alguma coisa. Porque o que ela pode também fazer no caso do X, qualquer lugar que ela sair com ele, você leva esse esmalte no bolso, aí ele não vai deixar você usar o esmalte ou batom. Ela pode fazer de conta que ela está cumprimentando alguém, vai estar com X assim, né? Porque assim, parece bobeira, mas não, viu, gente? São medidas que hoje elas são realistas pra gente aí, né? E que pode ajudar a salvar a vida. E você, peço também, com uma gentileza, que vizinhos, pessoas que têm empatia, se coloquem no lugar do outro. Ah, ela que escolheu. Nem sempre a pessoa escolhe. As pessoas que sofrem violência, seja ela de qualquer tipo, elas são muito julgadas. E isso é um crime. Você julgar alguém é um crime, porque para julgamento é só Deus. Então, assim, a partir do momento que a gente se acha melhor que alguém, não tem jeito, porque Deus que é melhor que todo mundo. Então, assim, a gente precisa manter essa etnia de quando eu vejo o outro, tudo bem, não é problema meu, mas é aquele negócio, você vê o outro batendo ali, hoje a pessoa vai e filma, né? Vê passando em cima, matando, a pessoa filma. Você tem tempo para parar e filmar, mas para ajudar você não tem. Ah, mas eu não vou me intrometer. Liga você pro 190, liga você pro vizinho, porque todas as denúncias elas são anônimas, não é isso? Sim, eu posso ligar e não vai ficar sabendo que foi você. Entendeu? Então não tem desculpa para não ajudar. Para não ajudar. Né? Exatamente. Porque assim, eu vou pegar alguns dados aqui depois, antes da gente encerrar a entrevista, eu vou ler mais uma pergunta. Pessoal do Facebook, compartilha. Pessoal do YouTube, compartilha. E você depois vai assistir aí no nosso canal. Você não entrou ao vivo na TV, né? Na TV não, nós vamos passar ao vivo às 7h30, que eu achei que a gente tava ao vivo, por isso que eu tava pedindo pergunta aqui. E não vi o WhatsApp. Pode deixar o WhatsApp aí. Porque o pessoal, às vezes, do Facebook não tem o WhatsApp, não decora, né?
Boa tarde, Sertãozinho. Que mensagem a senhora deixaria para as mulheres que vivem em silêncio com medo e também para quem presencia, é o que eu acabei de falar, casos de violência, mas preferem se calar? Matheus, Jardim Santa Lúcia. Eu vou dar a minha opinião, acho que é um crime, Matheus, você se calar. Eu denunciaria? Denunciaria. E não comentaria com ninguém. Porque o que você não comenta, ninguém sabe. Né? Mas eu acho assim, no seu íntimo com Deus, eu acho que você resolve as coisas. Eu tô vendo uma mulher sendo espancada. Podia ser minha mãe. Podia ser uma das minhas irmãs. Eu tenho 5, né? 4 irmãs. Podia ser alguém das minhas sobrinhas. Podia ser minha avó. Qualquer pessoa que eu amasse. E porque o outro eu não vou sentir nada, né? Se o nosso semelhante não causar dor nenhuma, eu não sei o que a gente veio fazer no mundo. E quando eu falo isso, a Rita, eu não gosto de nenhum tipo de violência. Nem feminina, nem masculina, nem idoso e criança, eu não consigo ver, eu chego a passar mal. Eu tenho um grupo da imprensa, o qual muitas vezes eu deixei de visualizar por causa disso. Da violência, porque a violência, ela afeta você também, se você ficar gerando de energia, né? Então ela fala assim, ó, mulheres que vivem em silêncio, mas também gente que presencia e não faz nada. Pra mim, ela tá participando junto com a pessoa que tá agredindo, eu acho, né? também. Porque você tá consentindo, você tá né? consentindo. E não tem é igual desculpa, quando você vê o outro roubar e não fala nada. Não sou eu, mas você tá vendo. Exatamente. Igual eu falei, a denúncia ela é anônima, então não justifica ela falar assim, não, eu não vou denunciar, porque senão eu vou correr risco de vida. Não vai, porque é anônimo. Não tem como saber, né? Não tem como falar no caso. Quer ver? Vamos pegar alguns dados aqui. A gente fala no Brasil, vamos ver, Rafaela, de 2024. O que ele fala? Ó, Brasil registra 1.400 feminicídios. Essa aqui quando já chegou à morte, né? Sim, chegou à morte. 12 a mais que o ano anterior. Ou seja, aumentou. Aí fala, violência em 2024 aumentou. Ao todo foram 4.200 vítimas registradas em 2024. Aumentou 12,4%. Bastante, né? Sim. O relatório apontou que casos estavam monitorados, o que significa uma morte a cada... Meu Deus do céu, uma morte a cada 17 horas. 17 horas, não dá... Não dá um dia, gente. Ou seja, não dá um dia. Essa entrevista vai passar a noite e amanhã cedo pode estar sendo uma mulher morta no nosso país. Isso é triste, né? E fala assim, ó, pesquisa aponta que cada 24 horas, 13 mulheres sofrem violência. Ou seja, a metade das horas aí, vão contar metade do dia, uma mulher, cada hora está sofrendo uma violência. Sim, eu acredito nisso, porque aqui em Sertãozinho mesmo, dificilmente um dia a gente fica sem registrar o BO, o que corresponde isso daí. Todo dia tem uma mulher aqui sendo vítima, denunciando. Vítima da violência. Aqui fala também que a mulher no Brasil é alarmante, com mais de 21 milhões de mulheres afetadas em um ano. Dados recentes indicam que em 2023 houve aumento. Você vê que só aumenta? 2023 aumentou 12, 2024 aumentou 12,4, no registro de 1.238 mulheres afetadas. Além disso, é um problema persistente. 37,5% de mulheres brasileiras relatam terem sofrido algum tipo de violência nos últimos anos. É bastante, viu? E aqui também ele fala, ó, o panorama do Brasil, 33,4% das mulheres com 16 anos. Sim, exatamente. Ou mais sofreram violência física ou sexual por parceiro. Porque quando a gente fala disso também, gente, tem muitas mulheres que o parceiro passa doença. Ou às vezes tem uma doença, que nem eu vi um caso também, que ele tinha HIV, que ele passou e que ele não comunicou, tipo, relacionou com a pessoa e falou, mas eu não sou obrigada a falar que eu tenho HIV? Eu vi uma reportagem dessa, eu fiquei chocada. Tipo, eu não sou obrigada? É muita loucura. Segundo o levantamento, foram cometidos 1 ponto feminicídio no Brasil. 33,4%. É isso, ele fala de novo, sexual, já sofreram um tipo de violência. Rafaela, o que você acha que a gente tem que fazer além de uma entrevista como ela, de trabalhos? Eu não sei se a delegacia faz mais trabalho, se ela tem condição, ou se o Estado oferece. A gente fala do município que oferece, tipo, fora as entrevistas, mas materiais didáticos, coisas que a gente consegue acionar, tipo, ajudar mais essas mulheres. Ó, eu acho que, assim, dá
própria delegacia, a gente já faz o que incumbe a gente. O que seria o próprio município? O ideal seria que todas as cidades brasileiras tivessem a Casa da Mulher Brasileira. Por quê? Porque o problema mesmo, eu visitei recentemente em São Paulo, o último lugar que a pessoa chega na Casa da Mulher Brasileira é na delegacia, na salinha lá do delegado. Por quê? Porque acaba resolvendo o problema dela antes dela chegar lá. Porque às vezes ela é dependente econômico, então tem assistente social para dar o benefício para ela, para falar como que ela pede. Ela não tem autoestima, ela vai passar por sessão de psicólogo. Aí depois ela tem um advogado também nessa Casa da Mulher Brasileira para ela juizar uma ação de divórcio, de união estável, regulamentar a visita, para só depois ela ir para a sala delegada. Então você vê que é um processo muito mais complexo do que a gente lida aqui no dia a dia de só ir na delegacia. Você sabe que 2008, né, que eu entrei, 2009, a gente tinha esse projeto pronto. Acho que você não estava aqui. Quem estava aqui era da Jabuticabal. Em 2021. Andréia, que estava aqui. A gente estava com a casa pronto, que era a Casa de Apoio da Mulher. Eu fui conhecer, eu sei o que você está falando. Eu conheci a casa em São Carlos, que São Carlos tem, não sei se você já conheceu lá. Não. Fantástico, tem uma outra que nós somos, que era Araraquara, porque faz as trocas, né? E a gente foi conhecer para plantar em Sertãozinho. Em Sertãozinho ia ficar, para o pessoal de Sertãozinho se localizar, ali na antiga escola do Cego, ali na Coab 3, né, ali, onde tem a própria delegacia, indo lá para frente, indo ao contrário, é perto da delegacia, inclusive. Tinha já pronto o terreno, tudo, tinha até um nome que a gente ia dar, isso em 2009. Aí depois, politicamente, eu não sei o que aconteceu. Aí, na época, era o Nera, entrou o Zezinho, depois o projeto ficou parado. E aí você vê quantos anos se passaram, 2010, 15 anos e não até agora de novo. Sim. E eu tô te falando porque eu fui uma das autoras como vereadora. E por isso que eu sabia... Porque você concorda comigo? Só de eu registrar não vai solucionar o problema? Não adianta. Ela não tem condições financeiras, não tem qualificação profissional. E o psicológico eu acho péssimo. Não sou eu que vou resgatar. Ô, gente, aí ela tá falando com nós, eu não quero falar com você, não. Ô, Rafaela, isso foi em 2009 e tava tudo pronto, eu não lembro. E por isso que eu fui conhecer a casa e por isso que eu sabia, eu decorei esse boletim, que eu fiquei chocada da delegacia. Fui, conversei com a Andréia e tinha outra inspetora, que eu não lembro se ela tava lá, que ficava junto com a Andréia, que era uma mulher também. A gente tinha uma equipe na época e ela também estava empenhada. E eu não entendi até agora porque já tinha até o projeto feito. Tinha ele não. E a gente não podia comunicar muitas coisas realmente por causa disso. Porque assim, a violência era desse tanto aí, você vendo? É o que eu tô falando. O entendeu? fato é muito mais complexo do que as pessoas acham. Porque, que é só registrar o boletim. E é isso mesmo, ela fica na casa, ela leva as crianças junto com ela, que é uma coisa, um porto seguro, ela faz um curso lá, ela faz um aprendizado. Então, assim, infelizmente passou da hora de Sertãozinho, apesar da gente ter a delegacia e todo o apoio, passou. Ou seja, o nosso país, ele precisa ser ainda estruturado politicamente e o poder público municipal tem condição e dinheiro para isso. E tem, tipo, cópias, né? Casas em todo o estado que você faz a troca. Porque, assim, de Sertãozinho, as mulheres não vão ficar de Sertãozinho, no caso, né? Eles fazem toda porque é um modo de se sentir seguro. Eu lembro que eu li todo esse projeto e tava... Até hoje, um dia eu vou encontrar o prefeito, eu vou perguntar, eu tenho um WhatsApp dele, e perguntar o que aconteceu, por que finalizou. Mas eu falo assim, a gente quando convive isso e vê isso, eu não sei como você se sente, mas eu me sinto péssima, como humana. Então eu falo assim, será que a gente não podia? Eu falo assim, que nem eu falei hoje pra minha irmã, o que nós viemos fazer aqui? A gente não veio para ser melhor? Se não foi isso, não faz sentido você tá aqui, eu tá aqui, né? E eu não quero ser melhor que você, que o outro. Eu quero ser como ser humano, na minha essência da Rita, né? Não no meu trabalho eu ser melhor que o outro. Nada disso, gente. É sempre de essência de humano e olhar pro outro aqui. Deixa eu ver aqui que tem mais perguntas. Rogério, obrigada, Rogério aí, jornal. Compartilha nossa entrevista aí, Rogerão. Vou mandar para você, pôr na sua página, vai bombar aí, Rogério, que tem grande acessibilidade no jornal aí, Cidades, Jabuticabal e toda a região. A página 24 horas também, notícias, tá aqui mandando as perguntas. Obrigada pela participação de vocês, viu? Pergunta para ela por que o número de feminicídio ainda permanece alto, mesmo com a implantação da lei. Por conta disso que eu falei, que a mulher ela não consegue sair do ciclo da violência. Porque ela não tem... A maioria dos municípios brasileiros não tem essa Casa da Mulher Brasileira.
A maioria das mulheres não passaram por psicólogo. Eu acho fundamental a mulher passar por psicólogo. Ela tinha que ser obrigada a passar por psicólogo. Porque é esse profissional que é o adequado de falar pra ela, ó, você merece mais, você tem autoestima, você merece ser feliz. Porque às vezes a gente atende mulheres de 40 e poucos anos, 50 anos, ela fala assim pra mim, mas eu já tenho 50 anos. Eu falo, eu já vivi com esse homem até hoje. Tipo, como se ela não tivesse mais tempo de vida. E não é, nós sabemos disso, que mesmo que você tenha, por exemplo, 1 ano de vida, você merece ser feliz. Ou seja, né? Faz sentido, né? Deixa eu ver que tem outra pergunta dele aqui. Qual a opinião dela seria medidas necessárias? Ele pergunta para reduzir. Exatamente isso que eu falei, um trabalho conjunto mesmo de todos os órgãos envolvidos. A mulher ela tem que passar por esses diversos amparatos do município. A mulher tem que ter uma qualificação, ela tem que ter uma autoestima. Ou seja, na verdade, Rafaela, a gente tem que colocar essa mulher de volta na vida dela, porque ela Exatamente. se perdeu da vida. Se perdeu da vida. Né? Vamos falar, porque quando a gente fala de autoestima, gente, não é a pessoa só querer se arrumar. A pessoa tá tão destruída. Põe aquela foto ali, daquela mulher. Põe aquela foto ali. Aí tá muito feia, tadinha. Põe a outra. Olha como era essa mulher, gente, antes e depois. A mulher tá cicatrizada. Sabe quando isso vai curar nela? Dificilmente, vou ser sincera, porque sessão de terapia nem sempre, de muitos anos, porque ela é lenta, né? Ela tem que virar a chave. Se não tiver uma religião nela focada junto, eu acho bem mais difícil ainda. Você tem que estar com 2 coisas associadas, o espiritual e o psicológico. Porque quando a gente fala, ela tá desconfigurada totalmente, nariz, boca, rosto, cabeça. Então, assim, ó, o que a gente tem que fazer? Trazer essa mulher de volta para cá, para foto, para imagem 1. Como fazer isso? É um trabalho imenso, né? Exatamente. Não é só a denúncia na delegacia, mas é estruturar ela de volta, ela ter segurança. Como ela tem segurança, confiança, se ela perdeu no homem que ela amava e relacionava, que era o pai dos filhos dela. As pessoas às vezes não entendem, falam assim, tá vitimizando, está exagerando. A dor psicológica, gente, a física somada, é uma das maiores dores. É como dores de perder alguém. É uma dor de morte, vamos falar assim. Ela é muito gigante na alma. As cicatrizes vão ficar no corpo, mas também na alma. Que tem muitos gatilhos que podem ser acionados. Mas a gente precisa trabalhar isso nessa mulher de volta. E principalmente, eu acho que o psicológico, porque quando a gente fala da dependência, né, Rafaela, não só o financeiro, porque ela fala quem vai pagar, onde eu vou comer, o que eu vou fazer, onde eu vou morar. Exatamente. É toda a estrutura para essa mulher. Aí você pergunta, por que acontece mais? Por isso. Porque ela tem medo, né? Falta também coragem em muitas mulheres, vamos falar assim. Falta coragem de tentar enfrentar. Muitas que enfrentaram morreram. A própria Lei Maria da Penha é uma que enfrentou. Se ela não enfrentasse, sim, né, nós não teríamos nem a lei, porque ela foi uma batalhadora. Tem palestras, né, livros, sim, dela, do tipo de violência. Então, assim, se a gente não sair da própria violência que a gente absorveu, porque, assim, no fundo, a gente aceitou e a gente se dominou tanto que a gente acha que a gente é isso. É que nem você falou, merece isso. E não é. Porque ninguém merece isso. A gente merece, por mais que a gente seja pecador, que a gente sinta culpado, a gente precisa refazer a vida e voltar. Então, assim, eu acho que é um dos casos bem complexos do nosso país e que ele não é visto com tanta empatia da nossa população, do nosso governo, das nossas autoridades. Parece que ele é deixado de lado. E pensar que a maioria do nosso país aí, o Brasil, é mulher, né? É isso que é inacreditável. Isso que é mais dolorido pra mim. É isso que é inacreditável. Porque a hora que você vê uma mulher lá na política lutando, a pessoa não apoia a mulher. Não apoia a mulher. Aqui mesmo... Você vê a delegada, pode não confiar em você porque você é mulher. Peraí. Por que não? Talvez porque faltou a coragem dali? Exatamente. Entende como é complexo, gente, o negócio? E outra coisa também, além da gente não ter representatividade, né, no poder legislativo e no poder executivo, nós também não temos na sociedade. Se você for parar pra pensar, a maioria dos cargos de alto escalão é ocupado por homem, não é ocupado por mulher. Então a mulher, ela tem o quê? Ela vê o papel dela como submissa.
A partir do momento que a gente começar a liderar mesmo em todos os campos, eu acredito que vai ter uma mudança de mentalidade, onde a mulher não vai se submeter a ser agredida, a ser violentada. Porque não tem volta, né? A hora que você começa a ver, muitas vão conseguir e vão conseguir sair. E muitas não. Mas o primeiro passo é 180. É a denúncia. É o X na mão, é 180. É a polícia ou alguém que você sabe, que você fala assim, essa pessoa eu posso contar. Mas tem que tomar muito cuidado também. Ou essa pessoa pode me ajudar, né? Tipo, ela ir fazer a denúncia, né? Ela no caso. Mas é tanto caso que a gente fica com medo até de dar opinião, viu, gente? Né, Rafaela? Porque é uma coisa bem complexa. Mas é isso. Obrigada aí. Temos tempo da entrevista? Deu? Deu? Obrigada aí pela sua participação. Espero que a gente tenha ajudado você aí, mulher, que passa por um processo de violência doloroso, que você se encontre, que você busque ajuda, né? Nós também pode deixar nosso telefone também, tiver entrar em contato com a gente, que a gente puder ajudar vocês com informação aí, ó. Ligue 180. Ou se a gente quiser, a pessoa que quiser, e a pessoa que quiser denunciar, a Rafaela, por exemplo, eu sou vizinha, depois dessa entrevista eu quero denunciar, como que eu vou? Pode ligar 180. Também? Qualquer pessoa, ela só vai precisar dos dados, né? Então, por exemplo, ela tem que na casa do lado, então ela sai para ter o endereço, que aí nós vamos porque é a mesma rua, né? Mesma rua. Então é isso, gente. Não deixe de ligar, não deixe de denunciar, não deixe de comunicar, não deixe de ajudar. Obrigada aí o pessoal do Delícia de Minas. Rafaela, leva a sua lembrança aí. Obrigada a você por participar do nosso programa. Eu que agradeço o convite e se alguém precisar de alguma coisa, alguma mulher, estamos à disposição aqui. Lembrando que a delegacia funciona de segunda a sexta, no horário? Das 8 às 6, horário comercial. A delegacia fica na Avenida Afonso Trigo, 1534. Fio, gente, é isso. Obrigado, beijo carinhoso e até a próxima. Nos primeiros 100 dias do ano, a Prefeitura trouxe melhorias para a saúde e mais cuidado para todos. O cuidado chegou na hora certa e foram mais de 17 mil atendimentos no Polo Dengue, na UBS do Xangri-Lá. Estendemos o atendimento em um espaço especial para os pequenos, a UPA Pediátrica. Zeramos as filas de exames como mamografia, ecocardiograma e endoscopia. E as filas de exames como tomografia e ressonância caíram pela metade. Para melhorar ainda mais, dobramos a capacidade de atendimentos. Agora, são mais de 7 mil consultas por mês. Com mãos à obra e compromisso, a saúde avança cada dia mais. Governo Municipal de Sertãozinho, Cidade Forte. Esperança renovada. Three, two, one, let's go.